declarar essa verdade, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que nós somos limitados e que apesar da nossa limitação, ainda assim Ele me ama, Ele te ama, Ele é o nosso Redentor, é o nosso sustentador. Onde estaria você hoje sem Jesus? Pense por 10 segundos aí agora. Onde estaria você agora sem Jesus? O que você estaria fazendo com o vazio do coração sem Jesus? Qual seria o significado e o sentido da sua vida? Porque hoje você conhece a verdade. E quando a verdade nos é revelada, ela traz direção para a nossa vida, ela traz consciência. Nós entendemos. Agora, sem a verdade, o vazio no peito, o vazio na alma, a angústia, onde estaria você? Glória a Deus porque você está aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus porque você sabe quem é o seu Senhor, quem é Deus para você. Nós precisamos dele. Por isso declaramos verdades como essa daqui: Senhor, só Tu és Deus. Só o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Nos reunimos nessa manhã para exaltar e também para estudar a palavra. E hoje nós iniciamos a sala de duas novas salas. A sala de discipulado, que são aqueles que estão chegando à igreja que não são batizados. Aqueles que precisam se batizar. Precisam por quê? Porque a palavra do Senhor nos orienta a isso. Nos orienta a tomarmos essa decisão de assumirmos esse compromisso com o Senhor do batismo. Compromisso com Cristo, compromisso com o cristianismo, compromisso com o reino do Senhor. Por isso, você que ainda não é batizado, essa sala é para você. Se você ainda tem dúvidas, esse é o lugar onde as suas dúvidas serão sanadas, onde você vai aprender dentro da palavra de Deus aquilo que é o propósito do Senhor em relação a esse compromisso, o compromisso do batismo, que é necessário para todos os cristãos. Iniciamos também hoje a sala de novos membros, que ela é destinada àqueles que batizaram no último batismo e aqueles irmãos cristãos que estão vindo de outras igrejas e que querem congregar, que querem se tornar membros conosco aqui. É necessário você conhecer aquilo que nós cremos, a nossa forma de pensar, o estatuto que rege a Igreja Batista Moriá. Essa sala é destinada para isso. Então você que batizou no último batismo, ou você que está vindo de outra igreja e que se deseja aliançar conosco, caminhar conosco, essa sala é para você. Amém? Então estão despedidos, você pode levantar e pode ir para essa sala. Adolescentes também podem ir. Deus abençoe vocês. E nós juntos aqui nessa manhã estudaremos a respeito de paciência, a paciência e suas recompensas. Você é impaciente? Você é um pouco intolerante? Hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios, aquilo que a paciência produz na nossa vida. Abra por favor sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Feche seus olhos aí, faça essa oração, fala: Senhor, eu abro o meu coração, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa manhã. Pai, mais uma vez nos achegamos ao trono da graça.
meu Deus, desejando nessa hora recebermos a instrução do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, ministra o nosso coração aqui. Meu Deus, abra o nosso entendimento para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa manhã. Em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor repreenda desse ambiente, meu Deus, e de cada casa também que está conectada conosco, todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, que queira causar distração, em nome de Jesus. Meu Deus, aquieta os corações, aquieta as mentes e fala conosco, Espírito Santo. Me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Unja minhas palavras, unja a minha mente, eu preciso de Ti, em nome de Jesus, amém. Queridos, paciência e as suas recompensas. Pensa uma epístola, um livro extremamente prático, é esse que nós temos estudado, que é de Tiago. Desde o capítulo 1 até agora o capítulo 5, todos esses ensinamentos que domingo após domingo temos ministrados aqui, revela coisas do nosso dia a dia, coisa do nosso cotidiano. Isso aqui não é doutrina de fé não, igual o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, não. Isso aqui é Tiago escrevendo para os irmãos, como eu e você, a respeito de coisas da vida, do cotidiano, problemas, limitações, dificuldades, desafios. E aí ele, aqui no início, já aqui do capítulo 5, vem falar a respeito de algo que nós veremos nessa manhã, extremamente essencial para vivermos bem nessa terra, que é a paciência. A paciência, ela é a virtude que faz parte do fruto do Espírito, que consiste em suportar os sofrimentos, suportar as provações com resignação. Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo vai fazer referência àquilo que o Espírito Santo é capaz de produzir nas nossas vidas. Ele diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fruto do Espírito é aquilo que... O fruto é aquilo que é resultado de uma ação. E o Espírito Santo, quando nós decidimos caminhar com Ele, decidimos caminhar com Cristo e abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo caminhe conosco, o resultado dessa caminhada, o resultado desse relacionamento, ele produz algumas coisas. E o apóstolo Paulo faz referência aqui. E uma delas é a longanimidade, que é o ânimo longo, que tem a mesma raiz bíblica de paciência, da palavra paciência. Então, a caminhada com o Espírito Santo, a caminhada de fé, a caminhada no cristianismo, ela tem a capacidade de produzir paciência. Mas, e é aqui que nós temos que chamar a atenção, porque o apóstolo Paulo ele diz que o fruto, esse fruto, ele não ocorre de maneira automática. Não é pelo simples fato de se declarar cristão, batizar, vir à igreja, frequentar a igreja, que de automático isso tudo virá de carreto. Não virá automático. Por quê? Porque ele diz de uma maneira muito clara que os que estão em Cristo crucificaram a carne. O fruto, ele só vai germinar e produzir e crescer quando nós crucificamos a carne. Sem haver a crucificação da carne, sem haver a morte dos meus desejos, aqui ele fala de paixões, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, que é o pecado que habita em nós. O fruto, ele só é evidenciado a partir do momento que nós realmente matamos o nosso desejo de pecar. Crucificamos as nossas paixões, aquilo que caminha em nós, que está em nós e que nos leva a pecar, a afastar do Senhor, as nossas paixões, as nossas concupiscências, os desejos da carne. O apóstolo Paulo vem dizer, isso aí tem que ser morto, isso aí você tem que matar. E esse matar não é uma ação que o Espírito Santo produz, é uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua, dia a dia, de viver em santidade,
de deixar o errado de lado, o pecado de lado e decidir caminhar com o Senhor. Essa tem que ser uma decisão nossa. E é somente depois que nós decidimos matar essas paixões, esse desejo de pecar, é que aí começa a germinar e produzir resultado, o fruto do Espírito na nossa vida, ele começa a ser evidenciado. Por isso ele vem dizer aqui no final do verso 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O andar é uma ação contínua, não é um ato instantâneo e nem isolado. Não, andemos no Espírito. Ele traz o sentido de continuidade. Andemos no Espírito continuamente, matando as paixões da carne, para que o fruto do Espírito seja evidenciado. Romanos, lá aos Romanos, ele vem dizer no capítulo 5, versos 3 e 4, a respeito da necessidade da paciência para viver. Ele vai dizer o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Ele vem dizer, olha, a paciência ela é necessária para amadurecer, porque a paciência, porque a tribulação, a dificuldade, os desafios da vida, para poder suportá-los, para poder vencê-los, é necessário ter paciência. Porque quando não se tem paciência, se joga a toalha. Você já viu pessoas que começam a desempenhar projetos, a desenvolver coisas, e na hora que encontram a primeira porta fechada, jogam a toalha? Fala, não, isso aqui não é para mim não, e larga e vai começar outra coisa? Isso é o quê? Impaciência. Vai ter vitória? Não. Porque desafios e portas fechadas a gente encontra sempre. Tribulação, isso é a tribulação, isso são os desafios, isso são os problemas. Encontramos sempre. Sabendo que a tribulação produz paciência. Por quê? Porque para poder vencer a tribulação é necessário ter paciência, é necessário aguardar. E esse momento de espera, ele produz amadurecimento, que é a experiência. E essa experiência produz esperança no coração, a certeza realmente da vitória. Como eu disse, a origem bíblica da palavra longanimidade está na mesma raiz de paciência, que significa suportar, traz a ideia de suportar, de perseverar, de persistir na convicção de se opor ao erro, ainda que as circunstâncias sejam realmente adversas, ainda que a situação esteja difícil. E a gente só precisa de paciência para isso, né? Você precisa de paciência para sentar numa churrascaria e comer? Não, a gente não precisa de paciência para isso. A gente não precisa de paciência para saborear um churrasco. A gente não precisa de paciência para tomar um açaí gostoso. Não, nesse dia frio igual hoje, Valadares, 15 graus, meu Deus do céu. Para a gente isso aqui está congelante hoje. A gente não precisa de paciência para tomar um chocolate quente, não. A gente precisa de paciência para dificuldade, para problema. A gente precisa de paciência para esses momentos difíceis da vida, sabe? E o próprio Tiago, lá no capítulo 1, verso 12, ele vai falar a respeito disso. Ele diz, olha, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Bem-aventurado, essa palavra significa verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz é o homem que suporta com perseverança, que suporta a aprovação. E para suportar a aprovação, repito, é necessário ter paciência. É necessário ter paciência, é necessário aguardar. Os problemas não se resolvem de maneira instantânea nas nossas vidas. Eu disse isso na mensagem de quarta-feira. Às vezes a bênção do Senhor, ela vem sobre nós de maneira progressiva. Vem através de um processo. Porque Deus não pode resolver de imediato, ordenar a palavra de vitória de imediato. Não, Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas às vezes somos nós que não estamos preparados para receber a bênção que precisamos. E aí o Senhor precisa de trabalhar em nós, amadurecer-nos para nós recebermos a bênção. E aí às vezes nós estragamos a bênção, porque não temos a paciência de aguardar o processo do amadurecimento, para podermos realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Em Colossenses capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo de Deus, como povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, como raça eleita, como sacerdócio santo do Senhor, como você, nação eleita do Senhor, você que faz parte desse povo, você tem que ter paciência, paciência para caminhar, paciência para evidenciar as marcas do Senhor na sua vida, para suportar as tribulações, suportar as dificuldades dessa caminhada. Nós vemos que Deus, querido, o nosso Deus, Ele é paciente na sua essência. Deus é paciente na sua essência, e Ele demonstra isso ao longo da história da humanidade. Nós vemos isso, Deus agindo sempre com muita paciência, ao invés dele explodir ali na sua ira santa, em razão dos nossos erros, em razão da nossa negligência, em razão da maldade do coração do homem. Não, Deus não retribui o homem dessa maneira, mas Deus age com paciência, e isso lá desde o início de todas as coisas nós vemos isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 6, nós vemos isso. Gênesis capítulo 6, isso começou lá com Noé, versos 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Querido, Deus poderia ter realmente exterminado tudo, como nesse momento aqui Ele restartou a humanidade. Deus começou de novo. Deus começou de novo aqui a humanidade através da vida de Noé. Mas Deus poderia simplesmente ter colocado um ponto final ali. Mas nós vemos que esse Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de paciência. Paciência. Deus com paciência tolerou. E Noé tinha seus erros? Tinha. Noé não era perfeito, mas era um homem que temia a Deus, era um homem aliançado com Deus, era um homem que procurava caminhar de maneira reta nessa terra. E Deus viu nele, realmente Deus manifestou na vida dele paciência. E é assim, Deus reiniciou ali toda a criação que Ele havia feito, através da vida de Noé, através do processo ali da arca e de tudo que o Senhor fez. Essa deve ser, querida, a nossa meta dia a dia: deixar a ira, abandonar o furor, sabe? Abandonar o ímpeto, abandonar o espírito belicoso. Não, essa deve ser a nossa meta do dia a dia. Salmo 37, verso 8 fala sobre isso. O salmista vem dizer: olha, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Aquele que é impaciente, a Bíblia diz que certamente vai acabar mal. Certamente ele vai trocar os pés pelas mãos. Certamente ele vai tomar decisões que ele não deveria tomar. Certamente por conta de querer um resultado imediato, de querer uma resposta rápida, certamente por não aguardar, certamente por ser intolerante, ele não vai se dar bem. O resultado será mal. Então, portanto, deixa a ira, abandona o furor. Quantas vezes nós vemos pessoas que em momentos de ira e de ímpeto têm a vida ceifada de maneira tão tola, tão prematura, uma discussão no trânsito, um momento de ira, e ali, em vez de ter uma paciência para segurar o ímpeto, não, toma uma postura e atitudes que não deveria tomar, e por conta da impaciência, uma briga de trânsito e uma vida ceifada. Impaciência, tão prematuramente. Quantas pessoas nós vemos isso todos os dias, a televisão anunciando isso, todos os dias. Paciência, querido, paciência. E aí haverá alguma recompensa de levarmos pacientemente a nossa cruz? Há alguma recompensa por isso?
de carregarmos com paciência, como a palavra do Senhor nos orienta. É isso que nós vamos voltar os olhos aqui nessa manhã. Aprofundar dentro desses versos aqui do capítulo 5 de Tiago, para podermos extrair daqui conhecimento para as nossas vidas a respeito de viver com paciência, de suportar com paciência. A partir do verso 7 a 9 aqui, ele começa a utilizar o exemplo do lavrador como realmente um exemplo a ser tomado de paciência. Mas só voltando um pouco antes, o contexto aqui que nós vemos no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, volta só um pouquinho aí, verso 4, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 4, diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Qual que é o contexto que Tiago começa aqui no verso 7? É esse que está aqui, do verso 1 ao verso 6, sabe, é evidente que o contexto da epístola aqui é de sofrimento para os irmãos ali da dispersão, para os irmãos cristãos que moravam todos em Roma, mas por conta da perseguição que começou, está registrado lá no capítulo 8 de Atos, aquela perseguição feroz ali, atroz, ali por Saulo, iniciada por Saulo, pelo Sinédrio. Os cristãos que estavam em Jerusalém saíram dispersos por toda ali a região do Mediterrâneo, e Tiago vem como um pastor, que de repente esses irmãos converteram lá em Jerusalém, na igreja que ele foi um dos líderes. Capítulo 15 de Atos nós vemos isso, que ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém, de repente era um pastor, alguém que pregava e que ensinava, e nós vemos Tiago aqui como um pastor, escrever essa epístola direcionada a esses irmãos para poder exortar, para poder fortalecer, para poder animar, para poder trazer uma palavra realmente que produzisse força no coração desses irmãos que estavam vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos realmente de opressão. O verso 1 ao verso 6 vai falar da opressão dos ricos aos pobres. Nós estudamos isso na semana passada, a opressão dos ricos aos pobres, sabe? E era o contexto que os irmãos estavam vivenciando ali naquele momento, um contexto de injustiça social, de opressão de ricos contra os pobres. E isso, meu querido, existe desde a origem do mundo. Desde a origem do mundo. Decorrente de quê? Do pecado. O pecado que torna o homem egoísta, avarento, ganancioso, impiedoso. Isso é o resultado do pecado na vida do homem. E em razão disso, vão se ocorrendo as disfunções nos relacionamentos interpessoais. Em razão disso. E a sociedade vai se organizando de uma maneira indevida. E isso, meu querido, independe de sistema político ou de forma de governo. Independe. Seja república, seja monarquia, seja capitalismo, seja socialismo, seja comunismo, independe. A opressão de ricos contra os pobres sempre vai existir. Às vezes nós ouvimos muito um discurso nesses dias sendo veiculado de que o capitalismo não presta, o capitalismo é corrupto, o capitalismo é ruim, e se defende uma bandeira de socialismo, de comunismo. Não, querido, lá existe opressão também do mesmo jeito, só que lá é apenas um grupo pequeno que é rico, que é dono de tudo, e o resto, todo mundo é pobre. A diferença é essa. O exemplo está aqui do nosso lado, na Venezuela nós vemos isso, um grupo de famílias ricos e poderosos, e o resto mendigando. Nós vemos isso, a televisão veiculando em Cuba, família Castro, e todos os que estão em volta do governo ali vivem na absoluta riqueza, enquanto o restante do país inteiro na absoluta pobreza e miséria. Então, independente do sistema, e no capitalismo existe isso também? Existe. Nós vemos aqui
Nós necessitamos todo mês, e inclusive na semana que vem, é o dia de nós trazermos alimentos para montarmos as cestas básicas, para distribuirmos. Por quê? Porque no capitalismo também existe fome, existe pessoas a serem alimentadas. Então, independe do sistema ou da forma de governo. Isso é decorrente do pecado. Do pecado. O pecado que gera essa disfunção na organização social. Nós vemos que esse era o contexto aqui da igreja. Nos versos de 1 a 6 aqui. Agora, mas nós vemos também que Tiago vem nos dizer isso aqui, e falarei sobre isso nessa manhã, que o Senhor há de trazer justiça, o Senhor há de promover a justiça, o Senhor há de realmente punir os opressores e também de recompensar, nos dando uma vida eterna e uma vida de bênção, aquele que aguardar com paciência. A paciência do lavrador em relação à natureza. Aqui no verso 7, ele vem dizer isso, Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Aguardar com paciência. O lavrador, ele prepara a terra, o lavrador ara a terra, o lavrador, embaixo do sol escaldante, ele limpa, ele tira o mato, ele tem todo um trabalho para poder fazer, e de uma forma árdua a fazer, mas ele aguarda a chuva. Ele aguarda a chuva. Sabe, querido, quando nós olhamos para o trabalho no campo, dali a gente consegue extrair muito conhecimento. Um deles, quem quer ter resultado precisa trabalhar forte, fazer sua parte. Quem quer ter resultado precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas, precisa realmente se dedicar, precisa levantar cedo, precisa às vezes dormir tarde, precisa suar a camisa, seja em qualquer que for a sua atividade. Para você ter resultado, você tem que trabalhar forte, você tem que se empenhar. Se você está estudando, você tem que estudar com esmero, você tem que estudar ainda mais. Seja o que for a sua atividade ou a sua ação, querido, se você quer ter resultado, trabalhe forte. Trabalhe com empenho, se realmente é necessário suar a camisa. E o lavrador, ele faz fielmente a sua parte, com muito esforço e com muito esmero, e a recompensa do seu trabalho vem quando o fruto, quando a chuva desce e o fruto cresce e o fruto germina, mas ele depende da chuva. O que eu entendo com isso? O que eu vejo com isso? Faça a sua parte com esmero. O que não estiver em seu controle, tenha paciência. Deus vai resolver. Amém? Tem coisa que está na sua mão e que é você que tem que fazer, e Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que não for da sua parte, querido, Deus vai fazer. Aquilo que não é a sua competência, aquilo que foge ao domínio das suas mãos, aí a gente clama e Deus resolve. Amém? O lavrador, ele lavra a terra, ele se empenha, ele faz o seu melhor, mas chega uma hora que ele tem que cruzar os braços e pedir a Deus que a chuva caia, que a chuva regue, para que possa germinar o fruto do seu trabalho. E às vezes na minha vida e na sua é dessa mesma maneira, trabalhamos com empenho, trabalhamos com força, mas nós precisamos em alguns momentos de que o Senhor entre com a provisão para resolver coisas que nós não podemos resolver. Você pode ser o melhor profissional na sua área, mas quem manda o cliente na sua porta é Deus. Você pode ter a melhor qualificação profissional, mas quem vai abrir a porta e mandar a provisão sobre a sua vida e a prosperidade é Deus. É Deus. Então, aguarde no Senhor. Deus vai resolver aquilo que você não pode resolver. Seguindo aqui, o limite da paciência cristã para vencer as provações. O limite da paciência para vencer as provações. Ele vem falar aqui nos versos 8 e 9, na parte A respeito disso. Para Tiago, perder a paciência não deve ser atitude de cristão, não deve ser de maneira alguma atitude de cristão perder a paciência, porque ele deve aguardá-la até a volta de Cristo. Ele fala aqui: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é vinda a volta do Senhor, ela está próxima. Quando o Senhor voltará, meu querido, Ele fará justiça, por isso nós devemos aguardar.
Os maus serão castigados e os justos, como recompensa, serão recolhidos no glorioso reino do Senhor. E o apóstolo João, ele vem nos dizer isso de uma maneira muito clara, em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele diz que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são essas coisas, é esse tempo nosso. É essa vida nossa de sofrimento, de tormenta, de dificuldade. Vai passar. E glória a Deus porque vai passar. Glória a Deus. Tiago nos adverte quanto a ter cuidado em relação à reclamação. Quanto à reclamação, no verso 9 ele vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. É um cuidado que a gente tem que ter, querido, porque nós somos tentados todos os dias a compartilhar com os nossos irmãos, com os familiares, aqueles que estão próximos da gente, as dificuldades. E não há erro nisso, não há pecado nisso, não. Quando compartilhamos as nossas dificuldades e pedimos oração. Agora, quando isso se torna um estilo de vida de reclamação, aí começa a gerar problema. E aí nós devemos ter cuidado, tenha cuidado. Um dos frutos da impaciência é a murmuração. Um dos frutos da impaciência é a murmuração. Quando se encontra a porta fechada e se começa a reclamar em razão disso. Quando se encontra um desafio, e o Senhor coloca às vezes desafio na nossa frente, porque são os desafios que nos fazem crescer, é sair de um estágio e ir para outro estágio, sair de um patamar, subir de degrau. São os desafios, não são as facilidades, são os desafios. E para vencer desafio é necessário ter paciência e não murmurar. Agora, quando se tem a impaciência, o fruto dela será o quê? A reclamação, será a murmuração. E aí realmente tem que ter muito cuidado. E algumas pessoas acabam tornando a reclamação, a murmuração como um estilo de vida. Você conhece gente que reclama de tudo? Ou que reclama o tempo todo? Sempre que você chega perto, que você cumprimenta, ou às vezes é um colega de trabalho, alguém que você encontra com frequência, ele sempre tem uma queixa para poder te falar. Se está chovendo está ruim, se está com sol está ruim, se está frio está ruim também. Sempre tem algo a reclamar do marido, da esposa, do filho, do pai. Isso se torna um estilo de vida da pessoa. A gente tem que ter cuidado, porque a impaciência, isso é uma marca da impaciência. O inverso, a paciência, o suportar com resignação. Às vezes o casamento azeda. Tem momentos de azedume? Tem momentos que o negócio fica salgado. Tem momentos, mas tem que ter paciência. Às vezes o filho está tendo um comportamento indevido? Tem que ter paciência. O amigo, o irmão de fé tem que ter paciência para poder suportar e caminhar e ir para frente. Parar de olhar para a grama do vizinho e achar que a dele está sempre mais bonita do que a nossa. Não, querido. Paciência. Seguindo aqui, a paciência e a segunda vinda do Senhor. Verso 8 e verso 9, parte B, Tiago vem dizer isso, porque já a vinda do Senhor está próxima. E verso 9, parte B, ele vem dizer que eis que o juiz está à porta. No final desses dois versos, Tiago vem fazer referência à vinda do Senhor que está próximo. E aí, meu querido, eu quero te dizer isso, que quando afirma que a volta do Senhor está próxima, Tiago não errou, não. E aí, de repente, você questiona: não, pastor, mas ele errou. Esse texto aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. 2000 anos se passaram. Há 2000 anos atrás, Tiago vem falar que a vinda do Senhor está próxima. Não, então ele errou. Não, querido, ele não errou. Tiago não errou porque a Bíblia, ela deve ser lida não com o nosso olhar. A Bíblia, ela deve ser lida com as lentes do seu autor, que é infinito e eterno. A Bíblia deve ser lida com as lentes do seu autor. Quem inspirou Tiago a escrever isso aqui? Você acha que ele acordou em um dia assim de bom humor, tomou um ótimo café da manhã e sentou e começou a escrever essa epístola? Não, isso foi inspiração.
Inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, movido, impelido por esse Espírito Santo, é que ele escreve essa epístola. E é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo que comunica em nós que Ele é o Senhor, Deus acima de tudo e acima de todos, Deus eterno. Por isso que quando ele escreve que a vinda do Senhor está próxima, querido, é porque dentro da nossa ótica, realmente 2.000 anos que se passaram é muita coisa, errou. Não, querido, mas nós estamos falando de um Deus que é infinito, que é eterno, que não acaba, que não existe ontem para Deus e também para Deus não existe amanhã. Para a gente é difícil compreender isso, porque nós estamos limitados no hoje. Nós não temos o controle do ontem e nós desconhecemos o amanhã. Nós somos limitados no tempo e no espaço, mas Deus não é assim, querido. Deus não é assim. Deus não é assim. Às vezes vemos um homem tão cheio de, às vezes, arrogância e prepotência, se levantando para questionar palavras como essa daqui. Não, querido. Entenda quem você é. Tem um vídeo que eu gostaria de passar rapidinho, só para poder te fazer lembrar de quem você é e de quem eu sou. Solta aí, Fernanda, por favor. Abra sua mente, fala para quem está do seu lado aí, abra sua mente. Aí eu vou te perguntar de novo, Tiago errou quando ele disse que a volta do Senhor estava próxima? Tiago errou? Não errou não. Não errou não, porque quem inspirou ele a escrever foi o Espírito Santo, de um Deus que é o autor disso aqui tudo. Isso aqui é o que o homem consegue perceber. Às vezes achamos que somos tão grandes, tão importantes em nós mesmos, em razão do que somos e do que temos, em um mundo que é imenso, imenso realmente aos nossos olhos, e muito grande aos nossos olhos, muito grande. Mas aquilo que o homem já descobriu até hoje, quando ele olha para fora desse lugar aqui, só da região onde nós habitamos, que tem cerca de 100 bilhões de estrelas, que é a Via Láctea. E o que ele já conseguiu perceber até hoje é que existe cerca de outros 100 bilhões de regiões igual a Via Láctea, igual a nossa. Deus é infinito, querido. Deus é infinito. Deus não tem limite. Deus não tem limite, Deus é eterno. Quando eu vi esse vídeo ontem, eu falei, meu Deus, glória a Deus, vale a pena demais servir o Senhor.
Vale a pena demais servir o Senhor, saber que um Deus que criou isso aqui tudo preocupa comigo e preocupa com você, querido. Cuida de nós. Isso é amor demais, isso é misericórdia demais. E aí quando nós vemos pessoas se levantar para poder criticar isso, para poder dizer, não, está errado, isso é conversa da carochinha, isso é conta carochinha. Meu querido, fique firmado na palavra, fique firmado naquele que é eterno, fique firmado nos princípios que a palavra traz de convicção para nós. Isso é que realmente produz vida. E sabemos que o próximo acontecimento da história será a redenção. A redenção. Aquilo que o Senhor há de promover. E que a sua palavra também diz isso. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo vem dizer de uma maneira muito específica, o autor disso aqui tudo. Ele vem dizer, eu estou voltando. E no capítulo 24 de Mateus, ele vem trazer alguns sinais que demonstram que ele está voltando. E quando nós voltamos os olhos lá para poder ler, nós vemos que estão se cumprindo todos agora, nos nossos dias. Por isso que a vida está muito iminente, querido. A volta do Senhor realmente está muito próxima. E aqui no verso 9, na parte B, no final ele vai dizer que eis que o juiz está à porta. Tiago vem dizer que o Senhor, ele está para voltar. E ele está para voltar agora na posição de juiz, para poder julgar. Mateus capítulo 25, versos 31 a 34, o Senhor Jesus vem dizer o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, o Senhor Jesus é amor, mas ele voltará para julgar, porque ele também é justiça. Ele também é justiça. Nós vemos um discurso maligno, impregnado, não só nos nossos dias, já há tempos, mas com cada vez tomando uma força maior, no sentido de que Deus é amor, e que por Deus ser amor, Ele tolera todas as coisas. Não, querido, Deus não tolera todas as coisas, porque a mesma medida que Ele é amor, misericórdia, compaixão, é a mesma medida também que Ele é justiça, e Ele é juízo. E Ele há de exercer isso sobre aqueles que decidiram não caminhar com Ele. A Bíblia nos aponta isso de uma maneira muito clara. E por isso devemos ter cuidado. Tem um comentário de Peter Davids que ele fala de uma forma muito específica sobre isso. Ele diz que a proximidade do dia escatológico não é apenas um ímpeto para se olhar para o julgamento dos pecadores, mas também é uma advertência que a pessoa examine seu comportamento, de modo que quando aquele cujos passos se aproximam finalmente bater a porta, ela possa estar preparada, ele possa estar preparado para abri-la. O Senhor que vem é também juiz do cristão. É uma advertência que a palavra do Senhor, querido, nos mostra isso de uma maneira muito clara. Eu e você devemos ter cuidado. O Senhor Jesus Cristo, lá nos evangelhos, ele vem falar a respeito da parábola das virgens que estavam com sua botija sem azeite, despreparadas para a volta do esposo. Eu e você devemos estar preparados, querido, todos os dias. Jesus Cristo está na iminência de voltar, na iminência. Devemos ter realmente atenção em relação a isso. O exemplo dos profetas do Antigo Testamento, no verso 10 aqui, Tiago vai falar a respeito disso. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus. Certamente não foram só os irmãos da dispersão, os nossos irmãos cristãos aqui que sofreram. Não, quando voltamos os olhos, nós vemos também muitos outros no passado, no Antigo Testamento, que sofreram. Homens de Deus. Temos o exemplo, por exemplo, do profeta Amós. Viveu ali cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, em Israel ainda, no Reino do Norte, onde era um tempo de fartura, um tempo de prosperidade, sabe, um tempo de paz, um tempo de prosperidade econômica, mas que essas bênçãos transformaram o coração da sociedade, sabe, em uma sociedade egoísta, em uma sociedade materialista, uma sociedade que ignorou
a palavra do Senhor, os ensinamentos dos seus pais, e se afastou completamente do Senhor, servindo à idolatria, caminhando em prol da idolatria. Afastaram-se do Senhor, e o profeta se levantou naquele tempo para poder falar, e viveu tempos difíceis ali. Amós capítulo 5, verso 10, ele vem dizer que Israel, uma palavra a Israel, ele vem dizendo: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominai o que fala sinceramente. Ele vem falando para Israel, tocando o dedo na ferida, dizendo: olha, vocês abominam aquele que fala retamente, aquele que vem trazer a palavra de advertência a respeito do juízo de Deus. Temos também como exemplo o profeta Jeremias. Ele vem dizer isso, Jeremias capítulo 2, verso 30, parte B, ele vem dizer a Israel: a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Profeta, no tempo dele, ser profeta no tempo de Jeremias era muito arriscado, porque o profeta tinha que criticar a política dos reis ímpios, realmente apontar o erro deles, e eles eram tratados como traidores naquele tempo, os profetas. Os reis odiavam os profetas por se colocarem contra realmente a política de governo, e também o povo frequentemente se levantava contra o profeta, em razão do estilo de vida, de idolatria que eles desejavam seguir. Tempos difíceis, e que hoje também estão se repetindo. Falar da palavra de Deus nos dias atuais, querido, tem se tornado arriscado, mesmo no nosso país. Falar da palavra de Deus hoje tem começado a se tornar algo arriscado. Nós vemos aí hoje pastores sendo chamados a prestar depoimento porque têm defendido a fé, porque têm no púlpito defendido a fé. Meus queridos, o tempo do fim está chegando. A palavra do Senhor diz isso. Jesus, Mateus capítulo 24, no final dos tempos, o amor se esfriaria, a perseguição aumentaria. Isso está tudo registrado, isso não é nada de novidade, querido. Só está sendo descortinado agora. O tempo do fim está se aproximando de maneira galopante. Defender a fé agora, falar de uma maneira aberta a respeito do que eu creio em relação a Cristo, agora está sendo taxado de intolerante, está sendo taxado de repressor, está sendo taxado de discriminatório, apenas por se posicionar como defensor da fé. Os nossos dias também estão se tornando difíceis. Vemos aqui também como exemplo o profeta Elias, exemplo realmente de paciência, homem de Deus que viveu tempos também difíceis. 1 Reis capítulo 19, verso 10, ele vem dizer, num diálogo dele com Deus, ele vem dizer que os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derribaram os seus altares e mataram os seus profetas. Num tempo em que Israel realmente estava completamente afastado do Senhor, rei Acabe que reinava naquele momento, rainha Jezabel, uma idolatria tremenda, e o povo completamente afastado do Senhor, uma perseguição aos homens de Deus, aqueles que se levantavam para poder proclamar a verdade. Foi só no Antigo Testamento? Não. Novo Testamento, Estevão, capítulo 7 de Atos, verso 52, na sua defesa, no seu discurso de defesa da sua fé, ele vem falar a respeito disso. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão falando diante do Sinédrio a respeito disso, de que, olha, já desde o passado, os homens de Deus que se levantaram, eles eram perseguidos, e vocês agora também estão me perseguindo, porque eu estou falando em nome de Cristo, e Cristo, o qual vocês perseguiram e mataram. A perseguição, ela sempre existiu. O outro testemunho que nós vemos aqui também como exemplo de paciência é o testemunho do escritor aos Hebreus, que vem falar a respeito de todos aqueles irmãos que foram perseguidos no Antigo Testamento, que entraram na galeria de homens da fé, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que temeram a Deus e com paciência perseveraram, aguardando a justiça do Senhor sobre as suas vidas. E essa justiça virá.
Nós cremos nisso. O próprio Senhor Jesus disse isso. João capítulo 16, verso 33, ele disse que essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tempos difíceis enfrentamos, queridos, mas com paciência nós aguardamos a vitória. E o exemplo que nós temos também de paciência é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perseguido, que foi maltratado, mas que perseverou aguardando com paciência. O Senhor Jesus também é exemplo de paciência que nós temos. Sabe, querido, prosseguindo, a gente vê que o sistema que rege o mundo e o cristianismo são como água e óleo, eles não se misturam. Quando olhamos para a história da humanidade, nós vemos isso. Homens de Deus que se levantaram para poder falar e anunciar a palavra de Deus sendo perseguida. E nos nossos dias também nós vemos isso. O que é evidenciado? Que o nosso discurso não agrada o mundo. Não agrada. O sistema que rege o mundo e o cristianismo, eles são incompatíveis um com o outro. E você fala, não, pastor, mas Deus não é dono de tudo? Sim, mas o sistema que rege esse mundo, ele é governado por quem? Pelo diabo. Esse sistema está corrompido, querido. Ele é governado pelo diabo. Então o cristão e o cristianismo, ele não é bem visto, ele não é bem quisto. Então a gente não precisa querer alimentar a tola esperança de ver a grande mídia, por exemplo, divulgando ou propagando coisas em prol do cristianismo, do crescimento ou do avançar do cristianismo. Não, querido, não vai acontecer isso nunca. Não vai acontecer isso, porque o cristianismo e o sistema do mundo é como água e óleo, eles não se misturam, são incompatíveis um com o outro. E Tiago, ele vem trazer também como exemplo aqui, nessa epístola, a figura de Jó. Exemplo de paciência, exemplo de suportar com resignação o sofrimento. Tiago é o único escritor do Novo Testamento que faz referência a Jó, que cita Jó. E Jó realmente é um exemplo a ser seguido, um homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem realmente aliançado com Deus, comprometido em andar de uma maneira acertada, e que Deus permitiu que ele fosse testado pelo diabo. E Deus próprio, ele faz menção à pessoa de Jó e ao testemunho de Jó. Capítulo 1, verso 8, lá do livro de Jó, vem dizer a respeito disso, uma palavra de Deus, onde nenhum discurso, nenhuma conversa, na verdade, entre Deus e o diabo, Deus fala, consta lá ainda, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O cheiro de Jó chegou lá no céu, querido. Não pense que você não é visto. Deus está te vendo. Deus vê os seus passos. Deus vê aquilo que você faz. Não acho que você é apenas um no meio da multidão. Não, querido. Deus vê você. E Deus viu Jó no meio de uma sociedade, de um povo iníquo. Lá do céu, nenhum discurso com o diabo, nenhuma conversa com o diabo. Deus falou, você está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que teme a Deus, direito, que anda direito, que quer acertar, se desvia do mal, mas Deus permitiu que ele fosse provado, e o diabo se levantou contra ele, e de uma maneira muito atroz, promoveu ali diversas provações. As provações estão relacionadas no capítulo 1 desse livro, que diz a perda repentina e total de todos os bens, através de uma ação satânica, ficando totalmente pobre. Querido, a Bíblia diz que Jó era muito rico, e ele ficou pobre. E ele não foi quebrando aos poucos, não. Quebrou 100%. E de uma vez só. Em um dia só, os inimigos vieram e roubaram os seus camelos, roubaram os seus cavalos, roubaram tudo que ele tinha. Os inimigos levaram tudo, carregou tudo. Como se o dinheiro da sua conta bancária sumisse, acabou tudo, sumiu, ficou pobre da noite para o dia. Foi isso que aconteceu. Deus permitiu. E se quer uma coisa que testa a fé de um homem, é se ele permanece com Deus no momento da dificuldade financeira também. Ou se ele vai blasfemar. Porque o que Satanás queria é que ele blasfemasse contra Deus. Mas ele permaneceu. E não foi só a perda dos seus bens, perda também dos seus filhos. De uma maneira só ele perdeu os seus 10 filhos.
um acidente trágico que aconteceu enquanto eles confraternizavam. Eles estavam todo mundo reunido na casa do mais velho, teve uma tempestade, a casa desabou e morreu os 10 meninos. Olha o choro, a angústia, a dor. E aqui perder 10 filhos significava também ficar pobre, porque a continuidade do trabalho, que era um trabalho braçal, precisava da força dos filhos. A família ia crescendo nesse tempo aqui e todo mundo era mão de obra. Valia, precisava de trabalho, precisava da força de trabalho. E ele teve um momento muito difícil, tanto de uma perda material quanto de uma perda emocional. E por fim a saúde que lhe foi tirada pelo diabo. A perda da saúde, ficando torturado e humilhado no corpo em consequência das chagas que Satanás lhe pôs da cabeça aos pés. Uma situação extremamente angustiante. Mas a despeito disso tudo que surgiu, nós vemos ali no livro de Jó, que ele não blasfemou. Apesar da perda, da provação, Jó se humilhou e adorou a Deus. Ele disse e declarou de uma maneira muito clara que a vida dele não estava presa a essas coisas que ele tinha, mas a confiança dele estava posta no Senhor. Capítulo 1, verso 20 e 22, ele diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é crente de verdade. Isso é crente. Isso é ser crente. Isso é o que Deus quer ver em mim e em você, querido. Nos momentos de perda, não chorar a perda de coisas. Às vezes nós ficamos tristes, mas a nossa vida não encerra em razão disso, não acaba a vida em razão disso, a vida a ser vivida. E o nosso Deus, Ele é muito maior do que coisas que às vezes nós perdemos. Muito maior. Seja coisas e seja também pessoas. Às vezes nós nos entristecemos muito com a perda de um ente querido. Mas mesmo quando um ente querido se vai, um pai, uma mãe, um irmão, mesmo quando se vão, mesmo quando partem, a nossa vida não acaba. Há uma vida a ser vivida. O Senhor continua sendo Deus da sua vida ainda. Há um sentido para a sua vida ainda. Não é porque o pai se foi, perdeu-se a mãe, perdeu um parente, perdeu um irmão, que a vida acaba. Não, querido. Se ele é cristão, foi para o céu, está com o Senhor e é para lá que eu e você iremos. Então fortaleça os seus braços e as suas pernas, levante a cabeça e siga na caminhada da vida. O Senhor é contigo e o Senhor vai te dar a força necessária para você passar por esse momento de tristeza. A tristeza vem, a tristeza abate, a tristeza realmente nos desmotiva, mas no Senhor a gente é fortalecido, a gente encontra força para poder levantar e prosseguir e ir para frente, porque o Senhor é Deus, a razão da vida está nele, o sentido da vida é Ele, não são coisas e não são pessoas. Pessoas são muito importantes, amamos, mas o Senhor é que é o verdadeiro sentido para a sua vida, amém? Você pode dizer amém por isso? O Senhor é o verdadeiro sentido da sua vida? Amém, que seja assim, que seja isso. E o Senhor restituiu a Jó, o Senhor recompensou a Jó. Nós vemos isso de uma maneira também muito clara na sua palavra. O Senhor recompensou a sua vida espiritual. Deus lhe restaurou a posição de sacerdote que ele tinha na sua casa. Nós vemos lá no início do capítulo 1 que ele era aquele que orava pelos filhos, aquele que tinha uma posição espiritual dentro da sua casa. E lá no capítulo 42, no final, Deus restituindo essa posição a ele, onde Deus diz para os amigos: olha, vocês vão lá agora pedir a Jó para orar por vocês, porque eu vou abençoar vocês quando Jó orar por vocês. A posição sacerdotal dele foi restituída. A vida espiritual, na vida material também, ele teve a restituição. A Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Tudo aquilo que se perdeu, restituiu em dobro. Se já era rico, ficou milionário, porque havia um propósito de Deus naquilo ali. Tinha um negócio de Deus envolvido naquilo ali. Deus permitiu, mas Deus, para provar que era Deus e que tinha um controle de todas as coisas, restituiu tudo a ele, de maneira dobrada. Deus restituiu também na sua vida doméstica, na sua vida social, a sua casa. Deu-lhes novos filhos, mais 10 filhos. 10. E Deus deu a ele também longevidade de vida, muitos dias, para ele poder desfrutar dos seus bens, desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu. Teve dias longos.
Capítulo 42, versos 16 e 17 dizem isso. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois disso, ou seja, depois de toda essa provação, depois desse tempo de provação, viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que bênção, que bênção, que bênção. Sabe, querido, para poder encerrar, na prática, exercer paciência não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, não. Não é fácil. Especialmente quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a impiedade, para a ganância, para a maldade, sabe? E quando nos vemos em circunstâncias difíceis e adversas, exercer paciência não é fácil não, querido, mas é necessário. É necessário nós nos submetermos, como eu disse lá no início, nós nos submetermos a quem? Ao Espírito Santo. De que maneira? Matando as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas concupiscências e nos submetendo a esse Espírito para que Ele produza em nós o seu fruto, que é o fruto da paciência, para a gente viver, para nós vivermos e vivermos bem, desfrutando da vida que o Senhor tem para nós. Tiago, já na sua época aqui, ele vem ensinar isso aos cristãos, dizer que era extremamente importante para poder vencer a opressão do mundo ímpio, ter paciência. Verso 11 aqui, vem dizer o seguinte, capítulo 5, Tiago, verso 11, temos por felizes aos que perseveram firmes, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é compassivo. O Senhor é bom. O Filho de Deus não precisa, querido, andar angustiado, pensar que está sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo, Deus te vê, Deus te conhece, sabe, nos seus momentos de provações, nos seus momentos difíceis, Deus está contigo, Deus te conhece. Essa provação não vai te consumir, o Senhor é maior para poder trazer livramento, mas é necessário aguardar, é necessário ter paciência. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, Ele olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade e com um olhar de amor. Amém, meu querido? Quanto aprendizado nós temos através de Tiago, né? Quanto ensinamento prático. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Gostaria de orar contigo nessa hora. Como eu disse, exercer paciência não é algo fácil. É um desafio para mim, um desafio para você. Não é fácil. Mas eu quero orar contigo nessa hora que tenha consciência de que você precisa de uma força de Deus para poder desenvolver paciência. Você precisa de uma graça de Deus, um toque assim do Espírito Santo para aquietar o seu coração, aquietar o seu ímpeto. Às vezes você fala de maneira afoita ou age de maneira precipitada e você sabe disso e você tem tido essa dificuldade de superar isso daí. Nessa manhã nós aprendemos como um desafio para mim e para você desenvolver paciência. Eu gostaria de orar contigo. Se essa é a sua realidade, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração aí. Você precisa de um toque do Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer, para te renovar o seu ânimo, para você ter paciência. De repente você está passando por um momento de provação, um momento difícil, e você tem ficado inquieto, e você precisa de uma graça do Senhor, um ânimo do Senhor aí para te dar paciência. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor que nos orienta, que nos mostra, que nos instrui. Meu Pai amado, e fomos nessa manhã desafiados, Pai, a desenvolvermos paciência. Meu Deus, isso é necessário. É necessário, ó Deus, aguardarmos, meu Deus, que o tempo da tribulação vai passar. Meu Deus, o tempo do sofrimento, o tempo do choro vai passar. Meu Pai amado, e o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Meu Deus, a promessa do Senhor de estar conosco nesses dias, de trabalhar por nós, de nos dar vitória. Meu Deus, mas se vivermos ainda assim em tempos difíceis aqui, na glória com o Senhor, meu Pai, teremos tempos de paz. Meu Deus, nos ajude a ter paciência, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Toca, meu Deus, naquele que precisa de um fortalecimento do Senhor nessa manhã, um ânimo novo, Pai, para poder perseverar, aguardando. Às vezes, Deus, temos irmãos aqui vivendo tempos difíceis. Traga paz a esse coração, paciência, meu Deus, para com resignação suportar esse momento de tribulação. Ajuda, meu Deus,
fortalece a fé, renova a esperança, meu Deus amado, e que a graça do Senhor seja derramada sobre o coração de cada um dos meus irmãos, e perseveremos juntos, caminhando, ó Pai, olhando para o autor, que é o autor e consumador da nossa fé, e aguardando a redenção que é em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Tome posse dessa palavra.